Olha, meus irmãos, com a notícia que eu vou passar aqui pra vocês, aumenta mais as dúvidas de muitas pessoas, inclusive eu, de que o molusco não é mais o mesmo molusco que nós conhecemos no começo da sua carreira. Há muitos boatos, inclusive agora com essa nova tecnologia de reconhecimento facial, de que o molusco teria cancelado alguns compromissos importantes, né? E foi denunciado isso até pelo seu melhor amigo, né, o Maduro, que disse que esse que estava aí não era ele, que era um sósia, né? Chegou, inclusive, outra teoria da conspiração ser afirmada, né? Que pessoas próximas dele, que ajudaram ele, inclusive, nos seus primeiros mandatos, conversarem coisas com ele e ele não saber do que se tratava e nem sequer reconhecer essas pessoas. Até agora nunca soubemos que Lula sofre de algum tipo de demência, pelo menos nunca foi falado isso, embora agora, né, apareceu um estranhador de cabeça que o levou à UTI. Enfim, meus irmãos, estariam eles querendo desmanchar uma suposta farsa que tenha sido criada? Vão tentar consertar as coisas? Tava dando muito na cara? Enfim, vamos tentar entender isso aqui juntos. Eu sou o Davi, seja bem-vindo ao canal Encarando o Sobrenatural. As matérias dizem o seguinte: Lula passa por cirurgia às pressas e está internado em UTI após sentir dor de cabeça. Essa matéria foi divulgada em 10 de dezembro de 2024. E ela segue dizendo o seguinte: o poderoso chefão, o Molusco da Silva, foi hospitalizado às pressas no fim da noite de segunda-feira, dia 9, após sentir dor de cabeça. Ele foi encaminhado para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde foi submetido a uma cirurgia para drenagem de um hematoma. O petista está internado em um leito da unidade de terapia intensiva UTI e, conforme a unidade de saúde, encontra-se bem. Então vamos lá, disse que ele está fora de perigo, né? Mas bem não está, porque quem está bem não fica em UTI, né? Você vê como a mídia mente, né, meus irmãos? Quem está em UTI não está bem. Pode dizer assim, né? O estado dele tá estável, né? Não tá oferecendo risco no momento, mas dizer que uma pessoa que tá no UTI tá bem é um pouco de otimismo exagerado. Você não acha, meus irmãos? Já imaginou? É tipo aquela frase, né? Não, morreu, mas passa bem. Mais ou menos isso. Bom, esses dias falaram que ele tinha caído, né? E isso aqui poderia até ser uma consequência dessa queda, né? Inclusive a notícia parece tentar associar. Alguns dias atrás disseram que ele caiu e bateu a cabeça. Mas a pergunta é, ele caiu porque escorregou, foi empurrado ou algo do tipo, ou já é decorrente dessa dor que ele vem sentindo? E se for de fato isso, né, se essa internação, se essa dor não tem a ver com a queda, mas sim com algo que ele já vinha sentindo, então pode ser que o molusco esteja gravemente doente. Afinal de contas, meus irmãos, o que ele tem feito, né? Aí, infelizmente a gente não pode comentar abertamente, mas forçado uma nação a uma coisa que a própria nação não escolheu, é complicado, né? Quando você acha que pode colocar todo mundo no bolso, existe um ser, né? E esse ser é Deus, que ninguém coloca no bolso. E aí o bicho pega, meu irmão, né? Tem até a parábola, né? Do homem sensato, eu não sei se essa é a palavra certa, mas Deus fala justamente disso, né? Um herdeiro que assume a herança do pai, né? O nosso Cristo fala disso. E ele começa a tirar ali alguns benefícios que o pai dava aos empregados, às pessoas do comércio ao redor. Ele começa a fazer tudo para potenciar os lucros, né? Fica realmente muito rico e olhando toda aquela lavoura de café, todas as terras férteis e diz, olha, não tem ninguém aqui na região que se compare a mim. E aí ele adoece gravemente e morre, né? Então, que adianta o homem ganhar todas as coisas se esse perder a sua alma no processo? Enfim, meus irmãos, eu acho que é mais ou menos isso, sabe? Esses caras se sentem acima do bem e do mal, né? Eu faço, eu posso, eu consigo e esquecem que tem um ser maior observando cada um de nós. É por isso que eu digo, meus irmãos, lute pelo seu sonho, é importante você conquistar o seu sonho. Você está no mundo físico, você tem que ter sim os seus bens materiais, você tem que realizar os seus sonhos, porém você não deve viver em função só disso. É essa a grande diferença. Aquele cara que faz tudo para ganhar um a mais, engana até a mãe dele, e aquele cara que luta, diz eu luto, mas eu não abro mão dos meus princípios. É essa a grande diferença, na minha humilde opinião. Falando aqui sobre o boletim médico que foi divulgado às 4 horas da terça-feira do dia 10, detalhou que o chefe do estado passou mal e procurou a sede do hospital ainda em Brasília, onde realizou uma ressonância magnética que mostrou uma hemorragia intracraniana. Em entrevista coletiva durante a mesma manhã, a equipe médica do hospital disse que o presidente não apresentou sequelas e está estável. E aí tem um documento oficial, né? Aqui o boletim médico, para quem quiser ver, né? Foi postado no perfil oficial do ex do próprio Molusco, tá aqui, né? Para quem quiser ler. Continuando, meus irmãos, a lesão seria decorrente do acidente domiciliar sofrido em 19 de outubro, quando o presidente caiu no banheiro do Palácio da Alvorada e bateu a cabeça, tendo um ferimento corto-contuso em região occipital,
ou seja, um corte na região da nuca. Lula foi transferido para a unidade do hospital em São Paulo, onde foi submetido a uma trepanação, procedimento cirúrgico para drenagem de hematoma. Conforme o boletim médico, a intervenção transcorreu sem intercorrências. No momento, o presidente encontra-se bem sobre monitorização em leito de UTI. Detalhe a nota divulgada na madrugada. O presidente está sob os cuidados da equipe médica, comandada por Roberto Calil Filho e Ana Helena Germoglio. No fim da tarde do dia 19 de outubro, o presidente caiu no banheiro do Palácio do Alvorada, em Brasília, após retornar de uma viagem a São Paulo, onde participou de uma live com o então candidato do PSOL à prefeitura paulistana, Guilherme Boulos. O presidente foi levado à unidade do Hospital Sírio, na capital federal, onde o ferimento na cabeça foi tratado. Na época, ele levou pelo menos 3 pontos no local. Após o atendimento, ele foi liberado e retornou à residência presidencial. Aqui a grande questão, né, família? Muitas pessoas disseram que isso aqui era até uma invenção dele, né, para não participar desses compromissos importantes, onde ele teria que se submetido ao reconhecimento facial. Então muita gente supostamente criou essa teoria, né, que isso seria um desdrobo dele, né, mas vendo agora as consequências, meus irmãos, pode ser que não, né, e que talvez ele esteja realmente com graves problemas de saúde e esteja aí tentando abafar, né. A matéria, inclusive, nos faz lembrar aqui, do dia seguinte, o acidente, Lula retornou ao Sírio Libanês para realizar novos exames que mostraram uma pequena hemorragia no cérebro do presidente. Por precaução, a equipe médica recomendou que o chefe do Estado evitasse viagens de longa distância, fazendo cancelar a longa viagem de avião até a Rússia. Em 28 daquele mês, Lula esteve na unidade do Hospital Sírio Libanês, em Brasília, para retirar os pontos do corte. O procedimento, considerado simples, durou cerca de poucos minutos e foi confirmado pela assessoria da Presidência da República, conforme dados da Agência Brasil. Aqui encerra essa matéria. Agora, foi esse realmente o evento, né? Iria se reunir lá com o Putin e, de repente, aconteceu esse suposto acidente e ele teve que cancelar. E aí, né, muitas pessoas teorizaram que o motivo seria esse, que teria lá o reconhecimento facial e as denúncias que o próprio Maduro fez, que esse não seria ele, né, que seria um sósia, iriam ser confirmadas, né? Ele ia ser barrado e aquilo ali ia gerar uma repercussão. Então, agora vendo esses efeitos, né, pode ser ou que estão tentando realmente confirmar essa versão ou, né, meus irmãos, tem algo a mais aí sendo escondido. Infelizmente, quando se trata desse povo aqui, meu irmão, é difícil a gente ter certeza de qualquer coisa, né? Porque eles mentem sorrindo, eles mentem por brincadeira, né? São especialistas nisso. Fica difícil da gente saber o que realmente está acontecendo ali, né? A gente primeiro tem que ver os efeitos disso, né? O que é que quem ganha e quem perde com cada ação. Infelizmente, quando se trata do sistema, é isso, meu irmão. Você tem que primeiro analisar o que está se ganhando e o que é que está se perdendo, né? Quando se cria uma narrativa, por exemplo. Então, o presidente está realmente doente, qual é o problema dele? Foi um problema natural ou foi gerado por um acidente? Então tem todas essas equações para serem somadas, né? Não dá para você simplesmente, é isso e acabou, né? Eu tenho até pena de quem acha que sabe as respostas, porque, meu irmão, eu já tô aqui, vai fazer 11 aninhos, né? E quanto mais a gente pesquisa, é aquele ditado, só sei que nada sei, né? Porque realmente essa galera é um grande, né? Aí sim, um grande tabuleiro 4K, 4D, que as peças se movimentam às vezes de maneira estranha e você só vai entender aquela jogada 3 ou 4 jogadas depois, né? É como se fosse um tabuleiro de xadrez mesmo. Falando da minha opinião pessoal, meus irmãos, e aí eu falo como se você estivesse aqui na minha frente, como 2 amigos, sabe? 2 vizinhos que vão trocar uma ideia sobre um assunto. Você quer saber a minha opinião, eu vou dizer. Desde que esse molusco entrou, que tá muito estranho, a própria situação, né, que tornou-o elegível, de condenado, né, de presidiário, o cara passou a sentar de novo na maior cadeira de poder do país, tudo foi muito estranho, né? Tudo parecia o roteiro de um filme. Se você parar para pensar a história do Molusco, a partir daquele momento, né, aquela rejeição histórica que a gente via em todos os lugares do Brasil, não importava se você estava no Sul ou no Nordeste, era fora Dilma, fora PT, PT nunca mais, né? Eu lembro de vários comentaristas, inclusive da Rede Podre de televisão, dizendo, olha, o PT para reverter essa situação de rejeição, né, os próprios petistas os rejeitando, né, o cara fazia parte do PT e rejeitava o PT, né, era incrível isso. Os comentaristas da Globo chegaram a dizer, olha, o PT vai precisar de pelo menos 2 décadas para se recuperar, né, e aí de repente em apenas 4 anos o cara dá uma revanche desse tamanho, né, ocupa as 2 vagas ali pro Olimpo, porque significava isso também, não era apenas o próprio cargo à presidência, mas sim também 2 vagas ali no Olympus, e que foram preenchidas das piores maneiras possíveis, né, para quem é patriota, conservador, capitalista, né? Colocaram um declaradamente comunista, colocaram o outro que era advogado do cara, enfim, então é um aparelhamento como nunca se viu antes, né? A disputa
realmente terminou da pior forma possível, com o nosso lado sendo devastado, literalmente, né? Você vê aí a perseguição que está rolando desde isso, né? Desde esse ponto crucial. As próprias redes estão em xeque nesse momento, né? A gente não sabe, é muito incerto o futuro de canais como esse aqui, páginas que vocês seguem. A gente já sente na pele as restrições, as pressões que estão sendo feitas para quem toca nesses assuntos espinhosos, né? Para principalmente aquelas pessoas que não vão repetir o que a grande mídia fala, mas que tem a sua própria opinião, que sempre vê um ponto extra ali nos próprios fatos, vê uma entrelinha, explica, né? E aí essas informações entram como duvidosas, né? Informações perigosas, problemáticas, etc. Tem várias classificações dependendo do que você fala. Então nós estamos sentindo como nunca antes, meus irmãos. Já teve época aqui de a gente receber strike, né? Ficar pendurado, mas eu vou dizer, o ponto mais sombrio é esse. Porque quando você sabe que está sendo atacado, é muito bom, porque você sabe, olha, estou sendo atacado, eu vou aumentar essa defesa aqui, é igual um game de estratégia, né? Você está ali montando as suas frotas, você foi atacado por terra, você vai aumentar as suas defesas. É simples assim, mas imagina quando você está sendo sabotado de dentro para fora. Eu vejo bem assim, sabe? As discussões, os acordões estão rolando nesse momento que a gente está trocando ideia aqui. O próprio Molusco, eu até me aborreço quando eu vejo muitas pessoas inocentes achando que esse cara é como se fosse o rei do crime, o poderoso chefão. Isso não existe, família. Na verdade, isso é uma grande marionete, né, que representa um lado da moeda, o lado mais podre da moeda. E independente dele, né, eu até vejo outras pessoas, por que que ninguém faz isso, né, desejando mal, inclusive, ao outro, que não é um pensamento cristão, né, quando vê as arbitrariedades de certos aqui no país, né? Porque ninguém toma uma solução? Porque é simples, meu irmão, porque quem pensa sabe que agir fora da lei, agir com violência, vai gerar alguém ainda mais tirano do que aquele que está ali. Então a luta ela tem que ser travada dentro das regras. O próprio sistema, você vê ele gastando bilhões, né, para mudar essas regras para favorecê-lo. Espera anos, né, para dar aquele passo além. Então não vai ser você, se o próprio sistema age assim, né, aqueles que estão no topo da cadeia alimentar agem assim, não vai ser eu e você que vou resolver isso de uma forma arbitrária, de uma forma violenta. A população precisa entender isso, que o caminho da paz ele é o melhor, o caminho da legalidade ele é sempre o melhor, né? E qualquer coisa fora disso só vai gerar mais censura, vai gerar pessoas ainda mais carrasca com o próprio povo, porque vai ter o pé, né, a desculpa para dizer, olha aí, ó, você vê, nem aconteceu nada de maldoristas aqui no nosso país, graças a Deus, Deus protege a nossa nação disso, mas um louco, né, que pegou fogos de artifício até agora está sendo falado, até agora um ataque com fogos de artifício, meu irmão, pelo amor de Deus, né, e os caras falam, não, ataca com bomba de quê? Rojão, fogos de artifício, né, então, imagine se fosse realmente, então alguém muito mais arbitrário assumiria na mesma hora, né, se algo dessas coisas acontecesse. Então quem pensa, né, é radicalmente contra e sabe que nós temos que seguir o caminho da paz e da legalidade. Quanto ao Molusco, meus irmãos, eu vejo isso como uma jogada do sistema. Eu sinceramente não acredito em nada, né, pode até ser, né, eu não sou dono da razão, mas eu, Davi, qual é a tua opinião? Por que eu vou esconder de vocês? Vocês são para mim muito mais do que família. Então eu digo, eu não acredito em nada. Eu acho que isso aí é o sistema vendo o que é que vai colar, né? Se de fato ele não é quem diz que é, né? Se estão usando aí cópias, a grande verdade é que vai ficar cada vez mais difícil de participar das reuniões fora daqui, né? Porque a tecnologia avançou, a tecnologia chegou e os próprios líderes querem ter certeza que estão falando com a pessoa que diz que é. A pessoa que está se apresentando, mas chegou com embaixada, chegou de avião. Os caras não querem saber disso, os caras olham aqui, olho no olho agora. Literalmente, meu irmão, é o grande irmão olhando para o nosso olho, dentro do nosso olho, dentro da nossa retina. Literalmente enxergando a nossa alma, né? A tecnologia chegou a esse ponto. E por um lado, né, essa história aí de sósia, né, essa teoria da conspiração, ela vem desde Hollywood, já falei pra vocês aqui. Enfim, né? Então é assim que eu vejo. Quero saber a sua opinião. Você pode colocar, Davi, isso é tudo besteira. O cara bateu a cabeça mesmo, bateu o chifre. O bicho tá com uma gaiada muito grande. Pegou a ponta do chifre no portão e ele caiu com a cara no chão. Pronto, tamo junto. Eu não concordo com essa sua teoria, embora eu acho que o bicho é gaiudo mesmo. Mas não acho que esse foi o caso. Mas você tem toda a razão de pensar assim também, tá certo, meus irmãos? Então deixa a tua opinião aí, compartilha esse vídeo, para que esse canal com vídeos mal feitos continue por mais tempo. Fique com Deus, meus irmãos, um abraço, a gente segue juntos. Fui!